10 de janeiro de 2018. Frank Zappa. A ilusão de liberdade vai continuar enquanto for lucrativo continuar com ela. No ponto em que a ilusão se tornar muito cara para manter, eles vão desmontar o cenário, abrir as cortinas, tirar as mesas e cadeiras do caminho e tu vais ver o muro de tijolos no fundo do teatro. Essa postagem ela foi feita dia 4 de novembro de 2017. Então, esse homem é apenas um personagem do sistema que a massa aprendeu a gostar, muitos da massa, alguns grupos da massa passaram a gostar muito, segui-lo, copiá-lo, imitá-lo e etc. Então, ele fez uma frase em inglês, que eu vou passar aqui para ler para você em português. A informação não é conhecimento, o conhecimento não é sabedoria, a sabedoria não é verdade. A verdade não é beleza, a beleza não é amor. O amor não é música, a música é o melhor. Antes eu escrevi aqui, os personagens dos sistemas que nos são tão queridos, que se tornam nossos heróis, nossos guias, nossos faróis, né? Alguns deles se tornam completamente a luz do caminho de algumas pessoas. Mas não se enganem, se perguntem, fizeram sucesso? Apareceram? Ficaram visíveis? Então esqueça. São personagens do sistema. Não pense que só os do mal são do sistema. O sistema, ele criou e cria os do bem e os do mal. Veja uma das frases famosas do Frank Zappa. Acima em inglês e abaixo em português. Eu já li para você. Sinto muito, o senhor Zappa ele nunca iria dizer que a música também é instrumento de manipulação de várias maneiras e sentidos, e nem que o estilo de música dele não é a dos melhores. E tudo que ele disse ou fez foi porque fora permitido a fazer. Se dizer, ele foi permitido a dizer e etc. Ele foi permitido a ser quem ele estava atuando, ensinando que ele é. Hoje em dia, as pessoas até estão investigando que ele não era um homem, ele era uma mulher transformada em homem. A massa precisa parar de pensar que só há personagens do mal, que todas as frases legais e que se encaixam em nossas vidas, situações na tal da natureza humana, que o sistema distorceu, que essas frases inteligentes e cheias de sentidos sejam dessas pessoas de verdade. Até Hitler teve suas frases. Simone de Beauvoir, Lady Gaga e tantas outras, né? Bons, idiotas, inteligentes, cruéis, assassinos, caridosos, todos eles tiveram e todos têm. Nenhuma dessas figuras que tomamos como exemplo a seguir ou não, que represente o bem ou o mal, alegria ou tristeza, etc., são o que elas nos passam. Elas são o que o sistema criou para que elas sejam e as prepararam para ser o que ele admite ou autoriza a elas serem. Enquanto as pessoas não perceberem isso, elas vão continuar alimentando a ilusão que o sistema nos dá, que há essas pessoas todas, que elas são o que elas são. Não, gente, elas não são nada disso. É a encenação, a biografia de todas essas pessoas que conhecemos na história, na ciência, filosofia, música, tudo que você conhece desse mundo é coisa do sistema, é personagem, são fabricados. Então, ele tem mais uma frase famosa. Ele está dizendo a pura verdade, mas é típico do sistema revelar seus truques. Eles fazem frases que realmente nos tocam, que falam muitas das verdades. Mas isso faz parte. E algumas delas dão pistas, né? O próprio sistema admite isso, pois ele sabe que a massa só toma como legal e bonito e não segue, acaba sempre caindo em ciladas e seguindo o trem errado e nem pensa em duvidar da realidade que aprenderam a perceber conforme as bagagens de crenças que elas colecionaram. E só porque eu escrevo essas coisas contra ídolos, ícones, formadores de opinião, sentimento e comportamento de grupos da massa, vão me chamar de burra, ignorante e tantas outras palavras mais que aprenderam a repetir.
A ilusão da liberdade vai continuar enquanto for lucrativo continuar com ela. No ponto que a ilusão se torna muito cara para manter, eles vão desmontar o cenário, abrir as cortinas, tirar as mesas e cadeiras do caminho e tu vais ver o muro de tijolos no fundo do teatro. Frank Zappa. Frank Zappa, que escreveu? Vocês acreditam mesmo que são eles que escrevem tudo isso? Eles não precisam escrever nada. Eles só precisam representar que são eles e que falaram isso. Esclarecer isso e fazer todos copiar e seguir e acreditar nele. É isso que eles são. Eu sinto tanto. Um dia vocês vão ver, talvez demore muito para muitas pessoas entenderem isso, mas vocês vão entender e vocês vão ver como foi tolice nossa acreditar, seguir, copiar, admirar, dar a nossa devoção para esse. Olha bem para essa pessoa. Vocês acham que essa pessoa fala coisas dessa coisa? Eles são treinados, eles são como é que fala? Preparados, fabricados para ser essas pessoas que vão falar essas coisas. Por favor, procura perceber, não com paixão. Analisa esse mundo, analisa as pessoas, analisa as coisas e observa todos os detalhes, todos os cantinhos, todas as sombras. Tem uma coisa que meu pai falava quando eu era pequena, eu nunca esqueci. Quando você vai desenhar, você tem que observar as sombras, luzes, todas as coisas, senão você não consegue desenhar, certo? A mesma coisa é a vida. Se você não observa, como muitos de nós não observamos as trânis de Hollywood, e agora a gente está aí, e muitas outras coisas, como os políticos corruptos, como as outras coisas que a gente não observou e, pior, não reagimos. Está na hora de observar mais, de reagir mais, pensar mais sozinhos, pensar diferente e aprender a viver nesse mundo sem acreditar e sem tomar as coisas por paixão, com paixão. Até a próxima. Jetzt die Wahrheit. Postagem de 7 de janeiro de 2017. Essas criaturas aqui. Dá até medo de ver, né? Deram crias como ervas daninhas. Só que hoje em dia sabemos que ervas daninhas são boas e essas pragas não servem mesmo para nada. São personagens dos sistemas preparados, fabricados para causarem conflitos, divisões, confusões mentais e tantas outras coisas entre nós. E funcionou muito bem. Elas servem, sim. Eu esqueci de uma coisa. Elas servem para o mal. Se servem ao mal, uma hora serão devorados por ele mesmo, porque o sistema às vezes come suas próprias crias. O mal sempre come suas crias uma hora ou outra, principalmente as crias que não foi ele que fabricou. Se você é humano, você está servindo alguma coisa do mal do sistema, se prepara, porque você vai ser comido, engolido, massacrado. Ele só não destrói aquilo que ele cria, que ele fabrica. Postagem de 7 de janeiro de 2017. Ovelhas e pastores, e serve também para mostrar os da massa e os que eles admiram e seguem. Vive no bem bom, enquanto os que os seguem, sem pensar por si mesmo, vivem uma vida sem qualidade nenhuma. Olha que tristeza. Os pastores aqui, né, com tudo de bom, do melhor. E aqui as ovelhas que ficam correndo atrás desses pastores hipnotizados. Você sabia que eles estão hipnotizados? Pois é, pura hipnose. Por que aqui na Alemanha os pastores, não existe esse negócio dos evangélicos que existem no Brasil? Aqui é completamente diferente. São pessoas normais, lúcidas. Mas aí no Brasil estão todos hipnotizados, gente. Eles estão em transes. Se vocês acompanharem os vídeos do hipnólogo Antônio Carreiro, vocês poderão ver todos os toques que os pastores dão, são toques de hipnose. Eles estão hipnotizando as pessoas. Postagem 4 de janeiro de 2014. Na Suécia, comprar com moedas e notas é cada dia mais difícil. Número crescente de estabelecimentos na Escandinávia só aceita cartão. Cerca de 70% das vendas no comércio sueco são feitas sem dinheiro em espécie. E aí eu comentei, lembra
quando muitos avisaram que a meta da elite é nos deixar um dia apenas usando cartões e sendo obrigados a aceitar o chip que vai conter todos os nossos dados, pois o plano está quase chegando na reta final. E para me despedir de vocês, eu deixo com esse rapazinho valente aqui. Olha que gracinha. Então, gente, não precisa ter medo, não. Mesmo que tá aparecendo muitas coisas ruins, confusas, conflituosas no sistema, mantenham-se sempre positivo, confiem, nada de temer. Se você tiver medo, você ajuda o sistema. Ele hackeia você mais facilmente. Cada vez que tem medo, é como se abrisse uma porta, uma chance para que eles entrem, né? Se mantenham positivos e corajosos, como esse rapazinho aqui. Até a próxima. Jetzt die Wahrheit.